na casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E o que consigo encontrar aqui, o que vieram buscar. E você pode ver que pouca gente levantou a mão, porque quem começa não desiste, volta sempre, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração, pedir ajuda para os Espíritos de Luz, agradecendo todo o acolhimento dessa casa, agradecendo todo o Pai espiritual, pedindo ao Pai que ilumine o nosso pensamento hoje, para que possamos relatar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, do que ele veio nos trazer através da codificação de Kardec, e que possamos levar para casa um pouquinho mais de conhecimento para ajudar na nossa evolução enquanto espíritos. Que assim seja. Queria agradecer de novo a oportunidade de falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, né, porque não existe um Evangelho específico de Espiritismo. O Kardec, ele veio trazer mais ensinamentos do Evangelho de Jesus. Só existe isso, a boa nova de Jesus Cristo. Não existe Evangelho de religião A ou B. E o Espiritismo também não tem o Evangelho Espírita. Nosso Evangelho é segundo o Espiritismo. É uma tradução, é um pouco mais de informação e mais de detalhe do que veio nos trazer e exemplificar Jesus, o nosso Mestre. Tá? Jesus falou na época da forma com que o povo judeu estava preparado para entender, né? E ele próprio disse que mandaria um Consolador prometido para trazer mais detalhes, para trazer mais informação, quando estivéssemos preparados para isso. E ele próprio, né, disse sobre a figura do Consolador prometido, que é Kardec, e Kardec simplesmente compilou tudo que o plano espiritual podia nos trazer há mais de 150 anos atrás, e ainda continua, o plano ainda continua nos trazendo informação. Tá? Bem, mas falando um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, quando a gente fala honrai pai e mãe, ainda bem que para muitos isso soa como uma coisa muito natural. Ainda bem que a nossa humanidade ainda tem muita piedade, tem muito amor, muito respeito pelos nossos idosos, né? Porque nos deu a oportunidade da reencarnação e vir nessa vida. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim. Tem muito espírito que ainda não consegue praticar esse ensinamento de Jesus da forma que deveria, e é sempre bom a gente resgatar um pouco sobre isso. E filial, piedade filial, o que significaria, na verdade, o que é piedade? Quando a gente busca os sinônimos, né, no nosso vocabulário, piedade significa clemência, benevolência, compaixão, condolência, misericórdia, pêsame, ternura, bondade e caridade. Quanta coisa, né? Quanta coisa numa palavra só, né? Olha só quantas virtudes que deveríamos ter para poder honrar os nossos pais e nossas mães, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta para os Espíritos o que significa caridade. A resposta vem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? Olha, então piedade filial seria praticar essa caridade nesse sentido amplo com os nossos pais. E se o Mestre, que é o Mestre, veio nos trazer aqui, amemos o nosso próximo como a nós mesmos, que amemos os nossos inimigos, quanto mais com os nossos pais, né? Que nos deram a passagem para essa vida, que nos deram a oportunidade da reencarnação, nos trataram quando ainda nós não éramos autônomos para nos cuidar, fizeram tudo. Se a gente deveria, segundo as instruções do Mestre, praticar caridade até com os nossos inimigos, o que não devemos fazer com os nossos pais, né? Esse ensinamento, honrai pai e mãe, é citado pela primeira vez por Moisés no Decálogo, no livro do Êxodo, 20:12. Ele fala: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. E por que ele falou desta forma, né, sobre a vida na terra? Porque os judeus naquela época, ainda não tinham, primeiro não tinham entendimento da vida eterna, de reencarnação, de espiritualidade. Estavam no êxodo, estavam no momento no deserto, no momento que eles estavam buscando a terra prometida. Então foi uma forma que Jesus buscou na época de tocar o coração e de buscar a atenção deles para isso. Então daí vem
a questão da terra prometida para viver longo tempo na terra que o vosso Senhor nos dará. Mas depois vem o próprio Jesus, explicando que o reino dele não é deste mundo, né? E que essa terra prometida, esses longos anos, não é somente aquele período de encarnação na terra, mas sim a nossa vida eterna. Então, foi falado primeiro no livro do Êxodo, e depois o próprio Jesus se utilizou de um outro momento, de outro questionamento, que foi na parábola do jovem rico. Melhorou? Da parábola do jovem rico, que está citado em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E aí chega um jovem e pergunta para Jesus, mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? E Jesus fala, observa, né? Observa os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem diz: já guardo todas essas coisas, mas o que me falta ainda? E Jesus diz: vai, vende todos os seus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus, e depois vem e me segue. É claro que nessa hora o objetivo principal de Jesus, a principal mensagem dele era que ele se desprendesse dos bens materiais e segui-lo, ou seja, que ele deixasse de dar prioridade para os bens materiais e se preocupasse com a espiritualidade, com a evolução moral. Essa é a mensagem. Porém, ele colocou como pré-requisito, porque o jovem, depois que Jesus disse, né, que dá aos pobres, vem e me segue, ele ainda disse, ele perguntou o que faltava, porque ele seguia esses mandamentos, e ele não se sentia preparado o suficiente para entrar no reino dos céus, né? Mas Jesus coloca como pré-requisito seguir os mandamentos, nos quais está esse honrar pai e mãe, e depois que fizesse tudo, ou seja, uma necessidade básica, uma condição mínima e básica para que ele pudesse continuar seguindo na sua evolução, né? E assim, entendendo a palavra de Jesus, esse honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, como eu falei no início. Se temos que amar os nossos inimigos, praticar caridade com todos, fazer ao próximo aquilo que queremos que faça com a gente, o que não devemos fazer com os nossos pais, né? E aí eu vou abrir um parênteses aí sobre as leis divinas. Acho que quem frequenta os cursos da casa, ou quem teve a oportunidade de ler um pouco do Livro dos Espíritos, alguém pode me ajudar. Primeira lei da adoração, né, no sentido de adorar só um Deus, como inteligência suprema e princípio de todas as coisas. Lei do trabalho, como uma forma natural, uma condição da nossa evolução. Lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, a destruição como forma de um recomeço, como manutenção do equilíbrio na reprodução, utilização da oportunidade de fazer um recomeço a partir do zero, como forma de crescimento. Lei de sociedade, porque viemos nessa encarnação para interagirmos com o nosso próximo e aprendermos e evoluirmos. Quando a humanidade entender que nós vamos evoluir quando houver uma ajuda mútua, e não quando não tiver somente uma evolução individual, mas que todo o planeta, todas as pessoas puderem se ajudar, nós vamos sim poder gozar de um planeta de regeneração, com certeza, né? Lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, e a 10ª lei é lei de justiça, de amor e caridade, né? Como requisito mínimo, como justiça no sentido divino e não justiça do sentido humano, dessa justiça que nós conhecemos dos homens, né? E o amor e a caridade como complemento dessa lei de justiça, pois amar o próximo é fazer aquilo que queremos que faça conosco mesmo, né? Isso é um conceito básico de justiça, porque Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como irmãos. E nesse sentido, o amor aos pais, esse amor deve se juntar aí para poder formar um honrai, respeito, atenção, submissão e a obrigação de cumprir com os pais tudo que essa lei de caridade ordena para que façamos com o nosso próximo.
de uma forma reduzida, de uma forma simples, né? É necessário primeiro, como ponto de partida, assisti-los em suas necessidades materiais e morais, acho que é o mínimo que a gente deveria fazer, e proporcionando assim um repouso na velhice, por conta da incapacidade dessa certa idade deles serem autônomos na sua sobrevivência, e principalmente cercá-los de cuidado, né? Como eles fizeram conosco na infância, de uma forma muito natural, né? E também é importante relatar que no mundo de hoje, muitas pessoas exercem, nessa sociedade que vivemos, muitas pessoas exercem esse papel de pai e mãe. Não são muitas vezes, né? Isso está muito, muito comum, não são os nossos pais biológicos, né? E quanto mais eles não têm esse dever, maior a nossa dívida para cumprir com esse ensinamento de honrar, né? Então, à medida que não existe essa relação biológica, mas existe um afeto e um amor no conceito de pai e mãe, maior ainda a obrigação dos filhos no sentido de honrar e agradecê-los. E de uma certa forma, é com os pais, né, ou com essas pessoas que exercem o papel de pai, que tem menos recursos de sobrevivência, recursos financeiros, ou que vivem em condições mais precárias, é que se tem uma obrigação maior, porque muitos que têm essa condição acabam suprindo de alguma outra forma, com cuidadores, com enfermeiros, com outras pessoas. Então, quanto maior a necessidade, maior a obrigação e, consequência também, maior a retribuição que vamos ter de fazer isso pelos pais, né? Assim, essa piedade filial é uma forma de resgatarmos uma dívida que temos com Deus, e não só com os pais, porque os pais foram aqueles que escolheram e que aceitaram nos ajudar a vir nessa reencarnação, né? Eles são os instrumentos que nos deram a oportunidade da nossa reencarnação, e reencarnação essa como condição mínima para a nossa evolução. Nós que acreditamos na pluralidade da existência, na eternidade do Espírito, e sabemos que o nosso aprendizado são as reencarnações, esses pais são os escolhidos e são os designados para nos receberem. E quem não conseguir fazer isso, vai resgatar uma dívida, mas não uma dívida no sentido de punição, uma dívida que, através das nossas próprias reencarnações, vamos ter a oportunidade, sim, de resgatar e mostrar essa nossa gratidão por quem nos recebe. Mas, infelizmente, alguns pais descuidam desses deveres, e aí torna essa relação de paternidade mais difícil, né? E não são para os filhos que deveriam ser, mas é a Deus que compete fazer essa justiça e essa análise do que está acontecendo, e não aos próprios filhos, não compete aos filhos, porque a lei de caridade nos diz que se pague o mal com o bem, e não estamos falando isso aqui só de pai para filho, que se pague o mal com o bem, que sejamos indulgentes com as imperfeições dos outros, que não façamos mal ao próximo, que esqueçamos e perdoemos as faltas alheias, e que amemos até os nossos inimigos. Nesse sentido, como já falamos, deveríamos praticar isso de uma forma mais intensa com os nossos pais, né? E deixemos essa avaliação, esse julgamento, esse aprendizado que os pais vão ter para a consciência de cada um desses pais que não cumprem o seu papel, e do julgamento divino que com certeza não falha, né? Além disso, quando os filhos chegam como bebês, né, mostrando toda aquela inocência, aquela beleza e aquela pureza, não há consciência, sobretudo do bebê, mas tampouco dos pais, de que tipo de relacionamento poderia ter havido em vidas passadas. Não se conhece aquele momento mágico, né? Quem tem filho aqui sabe, o momento que a gente tem a oportunidade de confirmar a presença de Deus, né? A hora que a gente vê uma mulher dando à luz a um filho, né? Isso para que haja oportunidade de se fazer um novo começo, para que não tenhamos consciência do que pode ter acontecido no sentido negativo e que consigamos fazer um novo começo, com mais amor, com mais compreensão, e resgatar dívidas do passado, né? Mas quando os pais estão na idade avançada, aí isso muda, na idade mais avançada, isso muda um pouco de figura, né? Porque já existe uma história escrita,
né? Os filhos já estão adultos, os pais já estão mais velhos, e já tem uma experiência, já tem coisas que aconteceram nessa vida que nós temos consciência. E aí, sabendo de tudo isso, a obrigação se torna maior. Então, se o pai, na hora que chegou aquele filho, não conseguiu dar o amor, mas se teve uma relação construtiva, que a gente tenha essa consciência no futuro e que possamos, pelo menos, arcar com a nossa responsabilidade de retribuir a tudo isso que nos foi nos dado pelo plano espiritual, por essa convivência com os pais. Queria abrir um parênteses aqui, acho que a gente tem um tempo ainda, sobre questões atuais, né? A humanidade mudou muito de 1860 e pouco, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi compilado por Kardec, né? As famílias mudaram, nós evoluímos, a sociedade evoluiu intelectualmente consideravelmente, talvez nem tanto moralmente quanto deveria. As famílias já não têm o mesmo formato, o papel do pai, da mãe e dos outros membros da família mudaram como um todo, tem outras pessoas exercendo o papel de pai e mãe, muitas vezes pais e mães por questões da atualidade, também não consegue cumprir com esse papel todo. Nesse sentido, como forma da gente se atualizar sobre o que nos recomenda o plano espiritual, é importante que a gente busque fontes que a gente possa confiar sobre como devemos proceder nessas questões do mundo que a gente não encontra no Evangelho, né? Que a gente busque um livro espírita confiável, que a gente busque livro de autores, que a gente busque médios confiáveis e renomeados, ou seja, que a gente evite a mensagem de falsos profetas, que é um tema também que é falado sempre aqui no Evangelho. E eu queria citar aqui o que disse Alzira Bessa. Alzira Bessa é uma médium e palestrante do Centro Espírita Esperança, Amor e Caridade de Sacramento, Minas Gerais. Acho que algum de vocês, ela nos privilegia com o Evangelho, com uma preleção diária sobre o Evangelho. É uma fonte muito fidedigna. Ela é descendente de Eurípides Barçanufo, que foi educador, político, jornalista e médium, encarnado de 1880 a 1918 em Sacramento. É um centro espírita muito sério, renomeado, com uma contribuição muito expressiva e sólida para a doutrina espírita aqui no Brasil, né? E eu não vou falar muito do colégio, mas ela foi numa das preleções sobre a piedade filial. Ela falou um pouco sobre a questão do fato de hoje muitas famílias colocarem especificamente, acho que é um ponto relevante nessa conversa, sobre o fato de muitas famílias hoje, de muitos filhos, que não terem condição de manter os pais em casa e levam os filhos para casa de cuidadores, né? Para os asilos, né? E o que ela diz e o que ela prega, do qual eu compartilho, que o que importa é a qualidade da interação dos pais com os filhos, a qualidade, e não o formato em si. Muitos filhos que colocam os pais em casas de cuidado, hoje também o conceito de casa de cuidado, de asilo de hoje, é diferente do conceito do passado, né? Hoje também temos, ainda bem, temos casas muito confiáveis, casas muito generosas, e ela diz que tem muitas famílias, muitos filhos que mantêm, mas com certeza estão sempre presentes, muitas vezes mais presentes do que se os filhos estivessem em casa, jogados num quarto, isolados, né? Então os filhos vão visitar, os filhos conseguem a oportunidade de, num feriado, numas férias, viajar e levar os pais, estão sempre presentes, então conseguem dar muitas vezes mais amor do que outros filhos que os pais estão em casa não conseguem. Então é importante que não julguemos, que a gente possa olhar e valorizar a intenção e não só o ato como em si, então, e que a gente não julgue esse formato. Se a gente olhar no passado, as famílias eram maiores, tinham pessoas que ficavam em casa que podiam cuidar, os próprios filhos
Os próprios filhos, já na adolescência, exerciam certas funções dentro de casa, e uma delas era cuidar de irmãos mais novos, cuidar de avós. Eu vivi isso na minha infância, né, de cuidar de avós, e mudou. As famílias moram em cidades separadas, as famílias são menores, as crianças ficam o tempo todo na escola. Não estamos aqui buscando motivos, né? Estamos só dizendo que o formato talvez não seja relevante, mas o conteúdo e a forma com que esse amor é passado. Então, que tenhamos sempre a consciência disso. E outro ponto importante é também o fato de como os próprios pais estão educando seus filhos para que eles possam contribuir de alguma forma no futuro, com eles próprios ou com os mais velhos, né? Se a gente olhar antigamente, os filhos exerciam certas atividades, era um processo natural, era meio que como, entre aspas, né, no sentido puro da palavra, uma obrigação, uma função, cuidar dos mais novos, dos mais velhos. E hoje, os próprios pais privam os filhos de fazer qualquer coisa, privam de tudo. Não existe uma educação voltada para tudo isso. Os filhos não podem fazer mais nada, os filhos não fazem nada, e de repente a gente quer, de uma forma milagrosa, que isso mude. Então é muito importante a preocupação com a educação, com o conceito de caridade, e que desde pequeno os filhos possam ser preparados para quando chegar no futuro, quando os pais estiverem numa idade mais avançada, que seja um processo natural, de cuidado, de amor, de carinho, e não uma ruptura do modelo que nunca foi feito nada, e de repente temos que mudar de uma forma para outra, né? Então que não julguemos, que entendamos que o amor com os pais e a piedade é uma dívida nossa para com Deus, como forma de gratidão e retribuição à passagem da nossa vida eterna, para a nossa vida, para a nossa reencarnação, de uma forma simples. E eu queria finalizar, antes da nossa oração, dizendo o que nos disse André Luiz, através de Antônio Badu e Filho, no livro Vivendo o Evangelho. Quem tiver a oportunidade, é mais uma forma. Nós tivemos, né, Moisés, tivemos Jesus, Kardec compilou, e continuam vindo informações confiáveis, para que a gente possa ter entendimento da mensagem de Jesus, né? E queria dizer o que disse André Luiz sobre a piedade filial, né? Primeiro ele fala assim: é verdade que existem pais cuja dedicação aos filhos deixa muito a desejar. São irados, são negligentes, são autoritários, são ciumentos, são indiferentes, são grosseiros, são mesquinhos, medíocres, distantes, invejosos, agressivos e impertinentes. Apesar dos defeitos, e por mais que não realize o ideal dos filhos, ainda assim são credores de respeito, gratidão e amor, porque são a porta da reencarnação e sem ela não se chega a Deus. É preciso, pois, que os filhos tenham paciência e entendimento, certos de que hoje compreendem os pais difíceis, mas amanhã, talvez, sejam eles os necessitados dessa mesma compreensão. Pais e filhos que não mostram simpatia recíproca são espíritos à procura de reconciliação mútua em nova existência. Aqueles, pois, que ainda não podem amar os pais dedicados que a bondade divina coloca em seus passos, pelo menos lhes honrem o nome e a presença, certos de que o respeito a esses benfeitores é apenas um raio de luz, mas suficiente para afugentar a escuridão do ódio, abrindo caminho para novas conquistas no futuro. Vamos, mais uma vez, agradecendo o plano espiritual por nos acolher, por nos privilegiar com tanto ensinamento, agradecendo aos mentores da casa pela preparação e acolhimento, agradecendo o nosso esforço por estarmos aqui em detrimento de tantas outras coisas, agradecendo ao nosso mentor, agradecendo ao nosso anjo da guarda por nos ajudar nessa caminhada,
pedindo ao plano espiritual que nos abençoe através da fluidificação do passe, que possamos sair daqui melhores que cheguemos e que levemos um pouco dessa energia, dessa vibração e do amor de Jesus para os nossos familiares, para o nosso próximo, sobretudo para os nossos pais. Que assim seja.